Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Continuar aqui a nossa programação da semana, conversando sobre diversos temas aí da nossa conjuntura política nacional. Dentre um deles, obviamente, que o Mesa de Debates, né, está procurando abordar através de entrevista e através de alguns mini vídeos ou os reels, né? É em relação à questão da CPI do MST, né, que está rolando, né, que entrou em folga, né, mas depois voltou, né, e vamos novamente aqui conversar com o Genê Santos, ele que já esteve aqui no Mesa de Debates para falar em relação do mesmo tema, né, mas como que tem aí atualizações em relação a esse caso, né? Em relação à CPI, acho que é importante a gente conversar, né? Então, Genê, novamente eu peço para que aqueles que não viram o vídeo ou estão conhecendo o canal agora, peço para que você se apresente. Tudo bem, Guilherme, boa tarde, dizer da alegria de participar desse momento, né? Mais uma vez. Eu sou Gênio Santos, sou da direção nacional do MST, sou do estado do Ceará, sou assentado no assentamento de reforma agrária Monte Alegre, no município de Tamboril, aqui na região do Sertão de Crateús. Então, dizer que é uma alegria, né, participar para debater esse assunto que nós já conversamos bastante, mas desde o começo o MST dizia, e no decorrer da CPI foi ficando claro que realmente a CPI não passava de algo planejado no sentido de criminalizar o MST, criminalizar a reforma agrária, criminalizar aqueles e aquelas que lutam pela terra. E aos poucos isso foi ficando claro. Então, é uma CPI que nasceu sem um objeto concreto e no seu decorrer foi deixando muito claro, na verdade, que os bolsonaristas, né, a turma do agronegócio, queriam, de fato, fugir do tema central do Brasil nesse momento, né, do debate, principalmente da CPMI do 8 de janeiro, e queria, de fato, esconder os seus crimes. Né? E foi ficando isso claro. Acho que a CPI foi demonstrando dia a dia de como eles já iniciaram com um relatório pronto, que não teve materialidade no decorrer da CPI. E, como disse na entrevista que nós fizemos aqui, eu não lembro a data, que o MST sairia mais forte dessa CPI quando entrou, nós temos certeza que o MST hoje está mais forte, principalmente pelo desenrolar da CPI, que foi ficando claro a farsa que tem sido essa CPI, que já iniciou-se um objeto claro, iniciou com um relatório pronto, no sentido de tentar criminalizar o MST e a luta pela reforma agrária no Brasil. Ô Genê, você não acha que essa CPI serve muito para criar, eu não gosto desse termo, né, mas eu vou usar para criar narrativas, né? Por exemplo, eu estava acompanhando aí o depoimento, alguns vídeos aí do João Pedro, né, do Stedley, né? E assim, as colocações dos deputados assim foi de péssima para horrorosa, né? Um perguntando se na China tinha MST, se o cara era comunista, né? Como que você avalia o baixo nível de discussão política que está tendo aí na CPI? A CPI perdeu a oportunidade de fazer um debate muito importante nesse país. A questão agrária no Brasil, ela é uma situação central. Não dá para tu pensar em discutir o desenvolvimento do nosso país, um país continental como o Brasil, sem você discutir a questão agrária. Então, hoje, a questão agrária ela é fundante para o desenvolvimento de políticas sociais no nosso país. O Brasil é um país onde a questão agrária tem influência diretamente em nossas vidas. E a CPI não fez esse debate. Então, eles trilharam um caminho que a gente já tinha certeza que seria esse,
que era de tentar atacar o MST e tentar fugir dos seus crimes, né? Então, foi uma CPI com nível de debate muito baixo, né? Muito baixo. Então, acho que nós, nas participações que fizemos, tentamos trazer para a pauta do dia a importância de discutir a questão agrária no país, a importância de discutir a superação da fome no nosso país, né? Como é que eu vou superar a fome sem discutir a questão agrária, né? Como é que eu vou superar essa questão do uso abusivo de agrotóxicos? O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Como é que eu vou superar isso sem discutir a questão agrária? Como é que eu vou, como é que o país, o nosso país como o Brasil, vai superar essa questão dos problemas ambientais sem discutir a questão agrária? Portanto, a questão agrária está ali no centro dos nossos debates. E a CPI, ela não fez esse debate porque os bolsonaristas não quiseram, né? Então, eles queriam, na verdade, fazer esse discurso de narrativa, como você está dizendo. Na verdade, foi o palco que eles encontraram para falar para os seus, para poder, de fato, discutir, mostrar para o seu fã-clube aí, né, para os seus apoiadores, esse ataque aos nossos movimentos. Imagine que pergunta, mas sem fundamento, sem ter tanta credibilidade e importância, perguntar por que na China não tem MST. E, lógico, o João Pedro é muito sábio, você não está lidando com uma criança, está lidando com alguém muito capacitado nesse país em relação à questão agrária, né? Então, se os bolsonaristas querem acabar o MST, faça a reforma agrária no Brasil, que é um dos principais problemas desse país, é a concentração fundiária. Apenas 1% dos proprietários de terra tem praticamente todas as terras desse país. Então, a questão da distribuição de terra é algo urgente, se a gente quiser superar problemas como a fome, como a miséria e até como a morte, como diversas formas de violência. Uma das principais violências nesse país é a fome. Não dá para se admitir que quase um Chile passe fome no nosso país todo dia. Então, a gente precisa encarar com muita seriedade esse debate sobre a questão agrária brasileira, né, que vai para além de discutir simplesmente a distribuição de terras. Como é que eu também discuto o desenvolvimento dos assentamentos? Como é que a gente pode discutir, né, para que essas famílias assentadas, que hoje já são assentadas, possam ter direito a políticas públicas para desenvolver seus assentamentos e produzir alimentos saudáveis para saciar a fome do povo, do campo e da cidade. Portanto, na verdade, como você falou, a CPI foi um momento ali mais para criar uma narrativa de criminalizar os que lutam, né, principalmente o MST, e prestar conta com seus fanáticos bolsonaristas, que, na verdade, não deu certo a CPI, né? Na verdade, o que eles pensaram não deu certo, e como falamos, o MST está saindo mais forte dessa CPI, com certeza. E ainda conversando sobre o baixo nível, né, de discussão política, né, em relação à CPI, como que você vê aí os ataques direcionados aí em relação às deputadas do PSOL, né, que fazem aí a defesa no movimento na CPI, né? O negócio está tão de baixo nível que o próprio relator, né, o Zuc, que, né, fala que a Samia Bonfim quer comer hambúrguer, né? Como que você fez esse tipo de discussão? Olha, acredito que as deputadas, não só as deputadas que estiveram na CPI, mas nós temos as mulheres do Brasil que estão nessa luta, porque ocupar o parlamento hoje é uma luta muito grande para fazer a defesa do nosso país. Não tem sido uma tarefa fácil. Primeiro, aqui toda a solidariedade do MST a todas essas mulheres guerreiras que tiveram na CPI e outras que não tiveram, que têm feito a defesa da classe trabalhadora do brasileiro. E ficou muito claro, assim, acho que foi muito importante a CPI para a gente perceber algumas coisas. Uma é essa contradição. Esse ataque às mulheres não é só um ataque na CPI, é importante deixar claro isso.
O ataque às mulheres brasileiras sofrem ataque todos os dias, e no parlamento elas sofrem muito ataque. E lógico que a CPI ficou escancarado como o nosso Congresso é machista, como a discriminação às mulheres, e assim, de forma exacerbada, né? Como os bolsonaristas odeiam as mulheres. Acho que ficou claro para qualquer analfabeto político, inclusive, entender o que está em jogo. No começo da CPI, aí foi passando e foi demonstrando as contradições dessa CPI, para que ela veio. Não teve objetivo nenhum de discutir algo sério, era só de criar uma narrativa, na verdade, contra o MST, e também, ao mesmo tempo, tinha o objetivo de bater no governo, esconder os seus crimes. Não teve um interesse de discutir a questão do trabalho escravo nesse país, que o agronegócio faz. Não teve nenhum objetivo de discutir a questão ambiental desse país, né? Então, acho que a CPI, na verdade, foi aos poucos ficando escancarado, né? A farsa que era a CPI, e as mulheres, por ter a coragem de defender aqueles que lutam, foram reprimidas, mas a sociedade brasileira sabe, viu de perto o que aconteceu, né? E acredito que está do lado das deputadas aguerridas, que bem souberam fazer a nossa defesa, da nossa luta, da nossa caminhada. Então, mais uma vez, aqui a nossa solidariedade a todas essas mulheres guerreiras que são dignas de nosso respeito, nossa admiração, nossa solidariedade, enquanto MST, Movimento Sem Terra do Brasil. Estamos fazendo atividades em vários estados, em solidariedade a essas grandes guerreiras que têm feito o embate todos os dias naquela CPI. Enquanto eles ficam, né, com essa farsa aí da CPI, né, como você muito bem falou, cortina de fumaça, a gente, nessa semana, né, inclusive, foi bastante quente aí pros bolsonaristas, bastante complicada, né, que foi a quase, né, denúncia aí do Mauro Cid, e também aí do hacker, né? Assim, como que você primeiramente vê essas denúncias, né? E essas denúncias justificam, né, a extrema-direita ficar com desespero para querer esconder elas com cortina de fumaça, como, por exemplo, atacar o MST? Na verdade, o que a gente tem visto no Brasil é muito grave. A gente já sabia, né, que a situação era grave, mas aos poucos vai ficando mais claro como foi orquestrado, planejado direitinho o golpe no nosso país. E o coordenador desse processo está ficando claro quem era, quem foi Jair Bolsonaro. Então, acreditamos que a hora dele está chegando, a batata está assando, o povo brasileiro está vendo como muitos trabalhadores e trabalhadoras foram enganados por essa propaganda odiosa contra a esquerda brasileira, contra os pobres, contra as mulheres, contra a comunidade LGBT, contra os negros, contra os indígenas, contra os sem terras. E assim, as coisas estão ficando claras, né? Como eles foram, na verdade, se utilizaram do Estado brasileiro, da oposição política que ocupava nesse Estado brasileiro, para poder roubar, né? Roubar nossa riqueza, para poder praticar corrupção, para poder criminalizar a classe trabalhadora. E assim, tem situação que chega de dar nojo. E assim, a situação é muito grave. É muito grave. Acreditamos que o judiciário brasileiro deve agir, acreditamos que Bolsonaro deve ser preso, né? Vários já estão e devem ser, e a sociedade brasileira precisa acordar para a gente perceber que muitas vezes o novo não é novo, né? Muitas vezes o novo, assim como foi lá em 89 com o Collor, nós estamos vendo agora. O que surgiu, na verdade, com o bolsonarismo foi todo um trabalho que foi feito para tentar derrotar a possibilidade da classe trabalhadora continuar avançando, tendo direitos, né? Direitos no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, que a classe trabalhadora foi colocada no orçamento da União desses governos progressistas, como é o governo do Lula no Brasil, não é nem um governo socialista,
progressista, né? Então, a burguesia jamais aceitou que o pobre pudesse chegar na universidade, ser advogado, ser juiz, ser promotor. Jamais aceitou que o pobre pudesse se alimentar dignamente para não precisar de se humilhar ao patrão. Jamais aceitou que o pobre pudesse ter um emprego digno para viver dignamente com a sua família. Portanto, o que nós estamos vendo no Brasil é algo da natureza do agronegócio, ou da natureza do sistema capitalista. E o sistema capitalista é um sistema, inclusive, que está em crise a nível mundial. Portanto, as vísceras desse sistema começam a vir à tona, nós começamos a ver e acreditamos que mais coisa vai vir. E esperamos, de verdade, que Jair Bolsonaro e sua turma seja preso e que o povo brasileiro aprenda, né, a partir do que está vindo à tona, que nós, na verdade, precisamos se organizar cada vez mais, fazer mais formação e construir um país diferente, onde o povo, de verdade, seja colocado no orçamento da União e o povo tenha seus direitos constitucionais garantidos. Principalmente, a grande defesa que nós temos que fazer é o direito, né, da defesa que nós temos que fazer da democracia. Não há condição de se avançar na possibilidade de ter qualquer direito do povo brasileiro garantido sem ter a defesa da democracia. E o que esse inominável fez, desde o dia que assumiu a presidência, foi a todos os dias atacar o povo brasileiro e atacar a democracia. Portanto, está na hora da democracia brasileira dar um retorno à altura a esses golpistas, fascistas, que muito atacaram a democracia brasileira. Sim, e Geni, uma das acusações que a extrema-direita fez, né, em relação ao movimento, que eu particularmente achei que, né, muito sem fundamento, né, inclusive eu vou explicar aí por quê, foi aquela moça que eles trouxeram na CPI, né, para falar que, digamos assim, que o movimento pressiona, né, os assentados a votarem no Partido dos Trabalhadores, senão perderiam, né, as suas terras, né, onde que eles estavam, né. Eu queria saber de você, primeiro, né, eu particularmente achei muito sem fundamento, né, porque, assim, o povo, né, vivia falando que o voto não era auditável, né, que a pessoa não tinha provas, né, de que, né, se votou no candidato X, que isso era, tipo, feito, né, as 7 chaves, né, numa sala escondida, enfim, e que o povo não sabia, né, com quem votava, né. Como que um movimento sem terra foi descobrir, né, vai descobrir quem que essas pessoas, né, que fazem parte do movimento votou, né? Achei uma coisa meio inacreditável. Então, gostaria que você rebatesse, né, esse tipo de argumentação, né, que foi feita, né, na CPI. Olha, na verdade, o que a gente viu, né, na verdade, em alguns depoimentos, pessoas que foram trazidas para a CPI, a gente viu, na verdade, assim, que no começo da CPI, antes de começar, já tinha um objetivo claro, o relatório estava pronto, o que o relator precisava é de encontrar mecanismo de como justificar esse relatório que ele vai apresentar, porque o relatório está pronto, desde quando começou, que é um relatório que irá tentar criminalizar o nosso movimento. E, lógico, que aí ele foi trazendo depoimentos para justificar o que ele já tinha colocado, na verdade, no relatório. Então, assim, é um absurdo. Você vai percebendo, assim, o grau de fracasso da CPI, você vai vendo o grau de descredibilidade da CPI, e você que vai escutando aqueles depoimentos, você percebe como na verdade, é um negócio baixo, né? Acho que a CPI poderia ter aproveitado a oportunidade para fazer um debate mais qualificado, mas a gente vê a desqualificação, na verdade, do debate, algo ensaiado, um teatro ensaiado, né? Então, o MST é um movimento que participa do processo eleitoral, do processo legítimo, democrático, como qualquer outra organização, né? O movimento é feito de pessoas que participam desse processo.
né? Mas o movimento, em hipótese alguma, tem o poder de impor qualquer processo, né? É verdade que o MST tem uma relação muito próxima com o partido de esquerda, principalmente com o PT. Isso aí nunca foi mentira, nós nunca escondemos isso em canto nenhum. Mas o MST não é um partido. O MST não será um partido. O MST nunca se propôs a ser um partido, né? O MST é um movimento social, né, que tem relações com partidos de esquerda e com outros movimentos. Mas lá nos seus princípios, né, lá no surgimento do MST, já é construído coletivamente que o movimento terá, é um movimento social, de massa, que organiza muita gente, com caráter inclusive sindical, né, que luta também no sentido de reivindicar conquista para a classe trabalhadora, mas quando as coisas ficam muito claras, o MST é um movimento autônomo. O MST tem autonomia ao partido, aos partidos, autonomia às igrejas, né? O MST não é um movimento que tem relação de submissão a nenhuma organização. Não é nenhum líder partidário que tem poder de definir sobre as decisões políticas do MST. O que define as decisões políticas do MST é as suas instâncias, é os assentamentos, é os acampamentos, as comunidades, é os encontros estaduais, regionais, né, as direções, o Congresso Nacional do MST. Portanto, o movimento tem muita autonomia, né? E lógico que nós temos relação com aqueles e aquelas que nós acreditamos que pode contribuir no sentido de construirmos um país cada vez melhor. Lógico que o MST jamais iria ter relação com essa extrema-direita que não acredita na democracia, que ataca a democracia todos os dias, que ataca os movimentos sociais, que ataca o povo brasileiro. Portanto, o movimento se relaciona com aqueles e aquelas que nós também acreditamos, né? Portanto, temos relação desde o início com o PT, com a CPT, com várias organizações, com outros partidos políticos, mas é um movimento que tem total autonomia em relação aos partidos. E, lógico, que o debate eleitoral, não é que tem um movimento, algum dirigente tem o poder, a capacidade de definir sobre o que, estou aqui no Ceará, o que vai acontecer lá no Pará. Não, lá no Pará quem discute é o pessoal do Pará, a partir da sua realidade, das suas realidades. Cada local onde a MST é organizado reúne, discute, a nossa companheirada tem essa capacidade de fazer a análise política do local e definir realmente o que é melhor para o povo de cada região. Portanto, essa é a nossa posição em relação ao processo eleitoral. E a CPI realmente poderia ter sido mais qualificada, começando, inclusive, pelos seus membros, que uma grande parte da extrema-direita não tem nem por que estar naquela CPI, não tem moral político, né? Começando pelo presidente e pelo relator da CPI, de estar uma CPI que poderia ser de alto nível. A gente poderia fazer um debate político sobre a questão agrária de uma forma muito qualificada, algo que, infelizmente, não aconteceu, porque não era o objetivo dessa CPI. Durante, né, na CPI, o próprio Ricardo Salles, né, fez várias defesas aí, inclusive a ditadura, né, de 64, né, falando que foi uma revolução, né, que cada vez que eu escuto isso dá uma vontade de, né, dar um chacoalhando na pessoa que fala, né, dá um absurdo que é. Eu gostaria de saber o seguinte, né, a ditadura a gente sabe que foi um movimento aí para frear a luta dos trabalhadores, a luta dos movimentos sociais. Esse povo aí tem medo, né, dos movimentos sociais atualmente? Na verdade, acreditamos que é um crime, na verdade, o posicionamento do Ricardo Salles. Inclusive, o Congresso hoje só existe por conta que nós vivemos em um processo democrático, uma democracia. Podemos ter várias críticas à democracia, que nós do MST temos algumas questões da democracia. A gente acha que a democracia deveria ser mais participativa, poderia possibilitar que o povo brasileiro pudesse participar mais dos processos
não só do processo de escolha das candidaturas, mas que a gente poderia participar mais do processo de execução das políticas públicas, de pensar e na próprio processo de gestão das políticas públicas, né? Então, assim, acho que a nossa democracia poderia ser mais avançada ainda, mais aperfeiçoada, né? Mais qualificada, mas não se admite que alguém que foi eleito por um processo democrático, por mais crítica que a gente tenha, que imagine, a gente jamais, a gente acha que seria importante de uma criatura como relator da CPI pudesse, o povo brasileiro pudesse dar o direito de um homem daquele poder assumir o cargo que está assumindo. Mas, chama democracia, o povo elegeu, a gente precisa respeitar mesmo sem concordar. Mas não tem como se admitir que alguém eleito por um processo democrático possa usar, né, as palavras que ele usou em defesa de um sistema que acabou com o processo democrático no Brasil, que atacou o processo democrático brasileiro. Então, se ele quer a ditadura, não deveria estar ali. Ali não é espaço para esse tipo de debate, nem para esse tipo de pessoas. Ali é o espaço para discutir o processo democrático no nosso país. Divergências vão ter muitas, mas... E, lógico, voltando para os movimentos, é verdade que eles temem, não é só o movimento, eles temem a força do povo organizada. Eles sabem que é impossível você sustentar um país de forma tranquila enquanto 33 milhões de pessoas passam fome. Se o povo, se os movimentos sociais começarem a organizar esse povo, se os movimentos sociais começarem a organizar os trabalhadores que vivem trabalhando de forma precarizada, começaram a organizar os desempregados, por isso, imagine, o Brasil tem um movimento que organiza o sem terra, tem um movimento que organiza o sem teto, tem um movimento que organiza o sindicato, um movimento que organiza as mulheres, um movimento que organiza as juventudes, né? Então, se esse povo todo está organizado, é verdade que esse povo de extrema-direita, eles temem essa organização dos trabalhadores. Portanto, nós já sabemos o caminho para a gente poder avançar num processo democrático, no desenvolvimento do nosso país. Não há outro caminho a não ser a gente organizar o povo. Organizar para lutar por aquilo que, inclusive, é constitucional. Nós não estamos lutando, nós não estamos reivindicando aquilo que não é direito nosso. Nós estamos lutando por educação, por reforma agrária, por saúde, né? Por lazer, por esporte, por cultura, por aquilo que é garantido na Constituição Federal. Por que uns têm direito e outros não têm? Então, a gente precisa, o que o movimento social como o MST e outros movimentos fazem é mobilizar, a gente questionar e pressionar o Estado brasileiro, por via de seu governo, para que possa realmente atender aquilo que é constitucional, aquilo que está na Constituição, que é o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, lógico que isso causa muito incômodo para aqueles e aquelas que odeiam o povo. Mas nós, com certeza, iremos seguir em frente. O MST faz 40 anos, você virá mais 40, né? Se eles quiserem acabar o MST, como bem disse João Pedro, faça a reforma agrária no Brasil. Certo. E em relação à questão do depoimento aí do Zé Rainha, né, que foi feito, né, na CPI, né, principalmente aquela parte, né, onde, né, algum deputado questiona, né, por que a filha do Zé Rainha cursa medicina, né? Eu, particularmente, o Gini, eu tenho várias críticas ao atual governo. Não vou esconder aqui para você. Eu me reivindico marxista, me reivindico comunista e acho que, né, que a gente precisa superar esse sistema e o atual governo não faz isso, né? Mas eu achei bastante elitista, né, ao mesmo tempo, por parte do deputado questionar isso, né, para a filha do... Isso ao Zé Rainha, né? Por quê? Porque né, o filho de um sem terra, uma filha de sem terra não pode cursar medicina, né? Fica bastante complicado, né?
Olha, você traz um assunto importante. Na verdade, nós também temos várias críticas. Eu acho que isso é normal no processo democrático, né? A gente acha que, por exemplo, se for olhar para a questão da reforma agrária, a gente acha que o governo deveria avançar mais, o governo deveria assentar mais famílias. Nós temos hoje mais de 80 mil famílias assentadas no Brasil. Nossa compreensão, o nosso governo teria que avançar para assentar, não só assentar, mas como é que a gente avança em relação à política de reforma agrária que compreenda o território depois de conquistar, depois de dar emitido posse, como é que, depois de implantado o assentamento, as políticas públicas para desenvolvimento do campo brasileiro. Então, nós temos várias críticas ao governo também, mas também não somos somos críticos, mas tendo a compreensão de que a gente pode avançar. É um governo que precisa, inclusive, que a gente faça a defesa em vários momentos para que a gente possa, de fato, avançar. Mas em relação diretamente a essa situação, a filha do Zé Rainha, né, que está cursando medicina, eu acho que é esses pontos que vai demonstrando durante a CPI o quanto essa CPI não tem credibilidade, o quanto essa CPI ela tem um conteúdo muito baixo, muito desqualificado, né? E fica muito claro como a burguesia extrema-direita brasileira quer ver os pobres. Aquela pergunta não serve só para a filha do Zé Rainha. Na verdade, eles não aceitam que o pobre chegue na universidade. Você viu as falas que eles fizeram sobre os acampamentos. Eles acham, na cabeça deles, que o pobre no assentamento tem que viver, né, sem poder ter uma casa boa, sem poder... Qual o problema que tem de um pobre ter um carro bom, ter uma casa boa, poder se alimentar bem, poder ter seus filhos estudando? Que problema tem de um pobre ser advogado, ser médico? Por que o rico pode ser médico e o pobre não pode? Se a Constituição diz que nós somos iguais perante a lei, qual o problema? Né? Então, a CPI foi demonstrando as contradições dela e as contradições do próprio país, do Brasil. Então, acho que a resposta do Zé Rainha, mas foi uma resposta assim, muito simples e foi deixando muito claro, né, da importância das políticas públicas para o desenvolvimento do nosso país. Nós só temos hoje o pobre, os filhos de pobre na universidade como tem hoje, porque nós tivemos um governo popular, deixar claro, não é um governo socialista comunista. O Lula não diz que eu sou comunista socialista, mas só temos isso porque nós tivemos um governo popular que colocou o povo no orçamento da União. Então, nós não teríamos. E é importante ficar claro isso, Guilherme, por quê? Porque muitas vezes, até as pessoas quando chegam na universidade, se formou, acham que é mérito individual. E não é mérito individual, só individual. Lógico que a pessoa que está lá se esforçou bastante para estudar, para chegar lá. Mas é importante compreender, em outro período, sem termos um governo popular de esquerda, era impossível um filho de doméstica virar médico, virar advogado. Era impossível um filho de sem terra virar veterinário, virar agrônomo, como nós temos hoje, né? Virar médico, nós temos vários... Hoje no Brasil nós temos vários médicos formados pelo MST, nós temos mais de 200 advogados dos assentamentos que são formados. Isso, em outro momento, era difícil acontecer. E aconteceu por quê? Porque tem um movimento social organizado, a classe trabalhadora está organizada, mas porque nós tivemos governos que pensaram no povo e colocaram o povo no orçamento da União. E abriu as portas da universidade para o povo. Porque, historicamente, não foi aberto para o povo. Por isso, é muito difícil aceitar que um pobre, que um assentado, que um filho de assentado seja médico. É muito difícil. Porque na cabeça dessa burguesia elitista, atrasada, aquilo não é espaço para o pobre. O pobre tem que viver lá, morrendo de trabalhar no interior, vivendo na casa de taipa. Olha para o sertão aqui do nosso Nordeste. Se olhar 40 anos atrás, a imagem que a gente tem do sertão é as casas de taipa, o povo vivendo. Não era situação de pobreza, não, era miséria. Guilherme, você vai aqui, ainda no sertão do Ceará e de tantas outras regiões do Nordeste, se tu vai entrar numa comunidade, o que tinha na entrada da comunidade era um cemitério de enterrar crianças. Enterrar crianças, nós chamávamos anjinhos. Eu mesmo fiz isso muitas vezes.
de enterrar crianças que morriam lá, praticamente por ano morria várias crianças, nós não sabíamos o que era aquilo. Eu sou de um assentamento que a gente enterrava várias crianças todo ano na entrada do assentamento. Hoje o assentamento tem mais de 30 anos. De lá para cá, não foi enterrado mais nenhuma criança naquele espaço, porque aquilo era fruto de um sistema capitalista, onde a propriedade privada massacrava o nosso povo todo dia. Portanto, o assentamento de reforma agrária, ele significa a superação da fome, da miséria e da morte. E isso essa burguesia nojenta não aceita, que o nosso povo tenha direito de se alimentar, de estudar, de ter boa cultura, de poder ter um carro bom, ter uma casa boa. Está lá na Constituição Federal, não estão fazendo nada demais, a não ser lutar por aquilo que é direito do povo brasileiro. Falando em educação, universidade, MST, né? Eu já até fiz um vídeo sobre isso, né? Mas eu gostaria que você também respondesse, né? Eu pergunto isso até porque que a minha irmã faz o FPL, né? E surgiu uma denúncia em vários sites aí de fake news, né? Da extrema direita e da direita, falando que o MST quer cursos na UFPL sem vestibular, né? Aí eu falei, alguma coisa tá errada aí, né? E aí eu fui pesquisar, né, direitinho, aí eu vi qual que era a proposta, né? Que não era vinculada, né, inclusive nem ao Ministério da Educação, né? Normalmente quando os cursos de vestibular são, né, os cursos de faculdade. Gostaria que você explicasse um pouco essa proposta aí da UFPL, se você tem alguma discussão, né, sobre ela e tudo mais. Guilherme, eu vou falar, não só daí, eu vou falar, da verdade, de como o MST trabalha esses cursos em várias universidades. É importante nós colocar aqui, claro, que quando começou os assentamentos em reforma agrária, a maioria da população que vieram para os assentamentos era analfabeta. Não porque queriam, mas é porque o latifúndio não deixava o nosso povo estudar, nosso povo ter conhecimento. Porque eles precisavam, ainda precisam hoje ter uma população de ignorantes, de pessoas que não entendam nem quais são os seus direitos. Portanto, quando o MST faz a ocupação da terra, fica bem claro para o nosso movimento que nós precisávamos ir mais além, porque a reforma agrária não é só ter acesso à terra, é ter acesso às políticas públicas e dentro dela é ter direito ao conhecimento. Portanto, está muito claro para o MST lá desde o início que para ser militante do MST, para fazer parte da base do MST, precisa estudar. E o nosso debate inicial foi para superar o analfabetismo. Por isso, foi muitas turmas de alfabetização de jovens e adultos. E hoje, o quadro hoje do nosso assentamento é diferente. Né? E lógico que nós fomos vendo que não era importante só alfabetizar, que nós precisávamos, de verdade, avançar em relação aos estudos. Por isso que nós começamos a discutir o ensino fundamental, o ensino médio, o curso técnico, o nosso povo ter acesso ao ensino superior. Mas isso tudo foi possível porque o MST começou a lutar pela educação e ainda no governo Fernando Henrique, nós conseguimos aprovar um projeto de lei, que hoje é lei, né, que destina um programa específico para as áreas de reforma agrária, que chama PRONERA, é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Foi aprovado no governo Fernando Henrique. E desde lá para cá, nós fomos fazendo discussão com várias universidades, instituições do Brasil inteiro, que agarraram a proposta do PRONERA para fazer cursos para a reforma agrária no Brasil. Não é para o MST, é para filhos e filhas de assentamento de reforma agrária, povos indígenas, quilombola, de todo o país. E aí, é importante deixar claro isso, não é que as universidades fazem o curso e já está lá definido quem são os participantes. As universidades fazem todo um processo legal, como é de qualquer outro curso. É aberto os vestibulares, as pessoas vão lá, se inscrevem, tem seleção, quem passou, passou.
eu, na verdade, sou formado em jornalismo aqui na Universidade Federal do Ceará. Nós tivemos uma turma aqui no Ceará de jornalismo, onde, para você ter uma ideia, onde nós tivemos representação, pessoas se inscreveram para fazer o vestibular. Esse curso se inscreveu muita gente, esse povo todo, era uma turma de 60 pessoas. Nós tivemos pessoas de 18 estados do Brasil. Então, não tem uma coisa que já está fechada, não, tem um vestibular, as pessoas vão lá, que se enquadra nos critérios do edital, se inscreve e faz o vestibular, se passar, vai fazer o curso. Então, assim, é algo que acontece em vários estados, a partir das relações que tem com as universidades, o Pronera, o INCRA é o órgão responsável, executor dessa política, né, no Brasil todo. E é bem verdade que nos últimos 4 anos que o Brasil foi coordenado, administrado por esse nominável, nós não tivemos curso no Brasil, porque ele tirou como definição acabar, inclusive, com o INCRA praticamente acabou, ele acabou com o MDA, ele acabou com as políticas voltadas aos povos indígenas, ele acabou com a política voltada aos quilombolas, ele acabou com a política voltada às mulheres, ele destruiu esse país. Ele destruiu esse país. E agora está ficando muito claro por que ele destruiu esse país, por que ele tentou destruir os movimentos, por que ele tentou destruir a classe trabalhadora. O que eles queriam de verdade era dar um golpe, era usurpar da riqueza do nosso país. Né? Ele fala tanto de outros países aí, fico falando que o Brasil vai tornar não sei o quê em outros países, e aí quando a gente vê quem queria dar um golpe nesse país, né? Quem realmente é fascista nesse país, é eles, né? Mas, assim, aos poucos, a verdade vai ficando bem clara e o povo brasileiro vai enxergando realmente quem é esse grupo que governou o Brasil por 4 anos. Portanto, sobre os cursos, meu caro Guilherme, o que acontece é isso. Os cursos, a grande maioria deles são cursos pelo esse Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, feito com universidades renomadas nesse país, universidades, instituições, institutos que têm reconhecimento em todo o nosso território brasileiro e faz o processo normal como em qualquer outro curso. Faz um vestibular, as pessoas vão lá, se inscrevem, quem passou no vestibular faz o curso e diga-se de passagem que em diversas universidades as maiores notas que se tem na universidade são dos estudantes camponeses e camponesas que são vindo do Pronera. Então, assim, nós já formamos muita gente nesse país e iremos continuar fazendo. E, lógico, que isso incomoda essa burguesia raivosa que odeia pobre. É bem interessante isso, né, Geni? Eu estenderia uma pergunta. Essa questão do combate ao analfabetismo, né? Isso não seria uma tarefa do Estado e não do movimento, né? Então o movimento está fazendo algo que o Estado deveria fazer, né? Você faz uma pergunta importante, porque, na verdade, o papel de trabalhar o processo de educação no nosso país não é dos movimentos sociais mesmo, não. É do Estado brasileiro, é constitucional, está na Constituição brasileira, que é dever do Brasil, do Estado brasileiro, garantir. Está lá como uma dos direitos inclusive fundamentais, é o direito à educação, à saúde e outros direitos. O direito à educação é um dos direitos fundamentais. E o que o movimento MST, como outros movimentos, faz, porque a gente não vai ficar esperando só pelo Estado, a gente sabe que a gente pode contribuir muito para o desenvolvimento desse país. Né? Para você ter uma ideia, não é que nós superamos por total, ainda tem problema de analfabetismo nos nossos assentamentos, mas é muito pouco. E nós estamos agora iniciando uma campanha no país inteiro para superar todo o processo de alfabetização, de analfabetismo no nosso assentamento. Então, esse ano, o MST lançou a campanha nacional de alfabetização. O próximo ano, o MST faz 40 anos no Brasil e, sem dúvidas, nós iremos avançar muito nesse sentido de superar por completo o processo de
de alfabetização nas nossas áreas. A ideia é que a gente possa superar, né, essa situação e possa, de fato, alfabetizar nosso povo. Acreditamos que um povo com conhecimento tem condições de lutar por seu direito, tem condições de dizer que país a gente quer, mas não só dizer, tem condições de ajudar a construir um país cada vez mais igualitário, aquilo que a gente, com certeza, deseja para o nosso Brasil. Ô, Gini, eu queria que vocês falassem um pouco das ações, né, que o MST vem tomando aí em relação à questão da CPI. Uma delas, né, que acho que tem relação é a questão do lançamento dos armazéns, né, que inclusive lançou aqui em São José. E eu, né, já fazendo uma propaganda aí, já, né, eu recomendo que o pessoal vai lá e experimente o arroz carreteiro, que é uma delícia. E eu gostaria que vocês falassem um pouco dessas ações que o movimento vem tomando. Na verdade, o Armazém do Campo foi uma forma que nós encontramos, né, de poder trazer para a cidade uma amostra do que a gente faz nos nossos assentamentos. Então, ali no Armazém do Campo, como tem na sua cidade, ou em várias cidades do Brasil, e vai continuar avançando. Então, várias cidades do Brasil irá abrir Armazém do Campo. Aqui mesmo no Ceará, eu acho que 3, 4 cidades vão abrir armazém. E ali, o que tem, na verdade, é uma demonstração, uma pequena amostra do que a gente produz lá. Lógico que é impossível a gente trazer tudo que a gente produz. Então, muitas coisas é vendida em feiras locais, é vendida no mercado local da cidade, né? E os armazéns, a grande maioria está nas capitais ou em outras grandes cidades. O que a gente traz ali é uma amostra, né? Então, de alguns produtos que a gente produz no nosso assentamento, que a gente industrializa. Hoje, é importante dizer que o MST conseguiu avançar não só no sentido de produzir, mas no sentido de industrializar a produção. Fala aqui do Ceará, nós temos hoje, estamos já industrializando carne de caprinos ovino, leite, mel, farinha, castanha de caju, tantas outras coisas, como em vários estados do Brasil, está industrializando várias coisas, né? O café, o cacau, vários outros produtos nós vamos produzindo e já vamos encontrando forma de industrializar. Portanto, aquele sem terra que não tinha nada, que via numa casa de taipa, né, hoje é produtor de alimentos saudável. E não só isso, nós não estamos só produzindo, mas nós também já industrializamos, né, já agregamos valor a esta produção. E estamos, graças a Deus, vivendo bem, ajudando a desenvolver o campo e levando o alimento de qualidade para os nossos companheiros e companheiras da cidade. É isso que incomoda essa extrema-direita brasileira, porque eles acham que nós deveríamos ser escravos da fazenda. E nós jamais iremos aceitar ser escravo de ninguém. Então, produzir alimento, industrializar, comercializar, também é uma forma de libertação, e é isso que nós estamos fazendo todos os dias. E os Armazéns do Campo é uma iniciativa importante de aproximar, inclusive, os nossos assentamentos e acampamentos da população urbana. Então, é uma experiência que está dando muito certo e acreditamos que iremos continuar avançando nesse processo de fortalecimento dos Armazéns do Campo, fortalecendo a comercialização e fortalecendo essa relação com uma sociedade que temos avançado nos últimos períodos. E além do arroz carreteiro, né, eu recomendo também o cuscuz, né, de sardinha também, que é muito bom também, né, que eu tive a oportunidade de experimentar. Enfim. Mas cuscuz, só um parênteses, a gente falou em cuscuz. O cuscuz é um alimento que eu te falo uma coisa aqui, eu não sei como é nas outras regiões, mas no Ceará você não tem como você passar um dia sem comer cuscuz. Portanto, você aí que não comeu ainda, vá lá provar que é um dos alimentos mais ricos, mais melhor que pode existir nesse país. Posso dizer isso por experiência. Todo dia a gente tem que comer um cuscuz, nem que seja qualquer outro alimento, mas o cuscuz faz parte, com certeza, da culinária brasileira, principalmente do povo nordestino.
É muito boa, muito forte. O nordestino é forte comendo cuscuz todo dia. É isso aí fica a dica aí do Genê Santos. E, Genê, e as idas aí da CPI em relação ao assentamento, né? Como que você tá avaliando, né, essas idas aí que dos deputados aos assentamentos, né? Tá ocorrendo alguma irregularidade aí por parte dos deputados? Como que está sendo o processo? Como falei já há pouco tempo, a CPI tem um relatório pronto já desde o seu início. Portanto, eles precisavam encontrar forma de justificar o que eles já têm no relatório. Então, as visitas, as diligências que eles estão chamando, têm sido absurdas. Isso é absurdo. Aí, em São Paulo, eles foram na região, a primeira visita foi na região do Pontal. É impressionante como eles chegam sem permissão de nada, invadindo a casa do povo, porque os barracos é a casa das pessoas. Você só pode entrar na casa de alguém se alguém lhe autorizar a entrar. Eles invadiram a casa das pessoas, manipularam a realidade, né? O que eles foram fazer, onde eles têm ido aí nas diligências, tem sido em região, inclusive escolhida por eles, no sentido de tentar captar algumas imagens, algumas coisas para poder justificar o relatório que eles estão fazendo. Então, a gente fica observando, ouvindo as falas depois que eles vêm dessas dirigências, assim, uma pobreza enorme, né? Falando dos acampamentos, porque não tem saneamento básico, falando que o povo, sabe? Então, assim, são coisas de uma baixeza de quem não conhece o que é um acampamento, de quem não conhece o que é a vida do povo no campo, né? Então, aí em São Paulo, eu acho que foi numa área não foi nossa, foi numa área eu acho lá eu não sei qual foi a organização, mas não foi numa área nossa, que encontraram uma sala de reunião onde tinha foto do Marx, do Che, ficaram colocando que era um centro de doutrinação, coisa assim. O que eles querem, na verdade, é tentar criar uma cortina de fumaça, criar palco para poder fugir dos seus crimes, né? E tentar colocar a sociedade cada vez contra o movimento. E é importante dizer que eles tinham um objetivo claro de tentar bater no governo. E ficou muito claro quando convocaram ministro do governo para poder participar da CPI, para mostrar para a sociedade brasileira, primeiro, intimidar o governo para que o governo não implemente política de reforma agrária, e, ao mesmo tempo, também para tentar colocar a sociedade brasileira contra o governo e contra o MST. Mas essa forma que eles pensaram não funcionou. Não funcionou porque, e digo hoje, de certeza, o MST está mais forte. Porque ficou escancarado nesse período da CPI, de que a CPI não tinha objetivo de investigar coisa nenhuma, discutir questão agrária, coisa nenhuma. O objetivo que tinha era tentar criminalizar o MST e esconder seus crimes. Os maiores, as pessoas que mais degradam a natureza nesse país é o agronegócio. Aqueles que têm trabalho escravo é o agronegócio. Aqueles que colocam veneno na terra, nas águas, no ar todo dia, é o agronegócio. Se eles quiserem discutir coisa séria, o MST está disposto a discutir a questão agrária brasileira de forma séria, para que a gente possa ajudar a superar a situação da fome, ajudar a superar a degradação ao meio ambiente, ajudar a superar tantas mazelas, né, que a gente tem nesse país. Mas eles não querem discutir isso, não. Eles queriam, na verdade, era criminalizar o movimento, algo que não deu certo. Não deu certo porque ele também não tem moral. Que moral o Salles tem para falar do MST? Que moral o Zucco tem, né? Aqueles defensor do armamento, defensor dos madeireiros, defensor daqueles que fazem o trabalho escravo. Portanto, o MST está muito tranquilo. Como eu disse, estamos saindo mais forte desse momento. Então, para a gente finalizar aqui o nosso papo, né? Então, dá para falar que a CPI do MST fracassou? Ela é uma CPI que já nasceu fraca, sabe? A CPI, da forma que ela foi criada, como já foi colocado aqui
na perspectiva de tentar esconder os seus crimes, na perspectiva de tentar esconder o que tinha saído na CPI, na CPMI lá do 8 de janeiro, que não deu certo. A CPI de 8 de janeiro vai avançar, né? E, na verdade, ela fracassou dentro dos seus objetivos. Lógico que vai vir um relatório. Nós não temos dúvida do que vai vir no relatório. O relatório já estava pronto. Vai vir um relatório criminalizando o movimento. Relatório dizendo que a reforma agrária dá prejuízo para o país. Relatório dizendo que o MST é criminoso. Não temos dúvida disso, não. Isso desde a primeira fala que foi feita, né, quando começou essa CPI. Mas, na prática, você vai vendo que não tem elementos que justifiquem o relatório que eles vão fazer. E acreditamos que, inclusive, esse relatório será derrotado. Né? Se eles quiserem discutir coisa séria nesse país, pode contar com o MST. O João Pedro ficou de 14 horas até próximo a 21 horas discutindo algo sério. O João Pedro foi para ali, não foi para falar simplesmente para falar para deputado extremista, não. Foi lá para falar para o povo brasileiro o que a gente entendia em relação à questão agrária do país, que a gente precisa desenvolver esse país, precisamos discutir uma política agrária séria, precisamos discutir essa questão do meio ambiente, das crises ambientais, precisamos discutir a superação da fome nesse país, e não se supera a fome nesse país sem discutir a reforma agrária. E que os assentamentos cumprem um papel fundamental para o desenvolvimento desse país. E que, se a gente quiser superar essa questão da violência no campo que nós temos hoje, e a CPT traz vários dados de violência no campo todo ano, cada conflito que eles fazem, se nós queremos superar, nós temos que assentar as famílias que estão acampadas, nós temos que desapropriar as áreas que não cumpriram a função social. Eu duvido se o agronegócio, essa turma extremista de direita, quer discutir a função social da terra. E nós estamos aqui, estamos firmes e fortes. O MST vai fazer 40 anos no próximo ano, com certeza vai fazer mais 40 e mais 40. Iremos continuar dando continuidade ao fortalecimento da luta pela terra no campo brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Geni Santos pela participação, né? A segunda dele aqui do canal, acho que em menos de 6 meses, né? Mas aí é por uma boa causa, porque o canal entende aí a importância de defender os movimentos sociais aí contra, né, a repressão e a política, né, da extrema direita. Então, agradecendo ao Geni e, né, passando a bola aqui novamente para ele fazer suas considerações finais, e se ele quiser colocar mais algum elemento aí na discussão, fica à vontade. O cara, Guilherme, só agradecer. Eu acho que esse momento é importante e ressaltar aqui, eu acho que a importância das redes sociais, da comunicação comunitária alternativa nesse país. A comunicação alternativa é muito importante, né, porque tem sido por meio dela que, inclusive, a gente tem conseguido chegar numa parcela significativa da sociedade brasileira, porque muitas coisas dos movimentos sociais não conseguem sair na imprensa oficial, que muitas vezes criminaliza os movimentos, as organizações sociais que lutam por direitos, né? Portanto, estamos chegando ao final da CPI, que vai encerrar agora, né? E acreditamos que o MST sai forte desse processo. E acredito que foi muito importante a CPI para ficar claro, né, as contradições, as vísceras desse sistema capitalista, desse agronegócio atrasado nesse país, que só quer cada vez mais explorar a natureza e as pessoas. E fica claro, se a gente quer superar esse processo, a gente precisa fazer um processo de reforma agrária ampla, onde possa, de verdade, democratizar a terra, mas não só a terra, mas os meios de produção, democratizar a possibilidade do pobre ter a terra para trabalhar, para produzir, para industrializar, para comercializar, para que esse alimento chegue à mesa do povo brasileiro e possa continuar saciando a fome do povo brasileiro. Então, obrigado pela oportunidade, meu companheiro Guilherme. Acho que debate como esse ajuda, com certeza, a fortalecer o processo democrático em nosso país. Então é isso aí. Mais uma vez agradecendo ao Geni,
né? E agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Não se esqueça aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente as nossas entrevistas, matérias, programas. E, né, quem puder, colabore aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Eu tinha esquecido também aqui, né, de falar que nós estamos no Facebook, no Instagram e também no TikTok. Então é isso aí, pessoal. A programação continua ainda, tem coisa aí nesta sexta-feira. Forte abraço e fui!